Olá, sejam muito bem-vindos. Estou aqui esperando vocês chegarem. Hoje é quinta-feira, 15 dias depois, né? Essas lives de leiturinha têm acontecido a cada 15 dias. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Eu não avisei muita gente que hoje iria acontecer essa live. Espero que as pessoas apareçam por aqui, que tem muita gente que gosta da live, que diz que está aprendendo muito com a live, que gosta de estar ao vivo comigo, porque vocês podem deixar perguntas, tá? Então é isso. Bora para essa live. Então hoje é quinta, a gente vai ter a live de leiturinha. Semana que vem, quinta, eu acho que não vai ter. Aí só o ano que vem, hein? A gente tá quase começando 2023. Como é que tá sua profissão como acupunturista? Vai pegar fogo ano que vem. Se você é uma dessas pessoas que está buscando viver de acupuntura, buscando ter mais resultados com a acupuntura, então fica ligado aqui, porque a gente tem muito conteúdo e eu tenho certeza que os meus conteúdos, eles são transformadores para você, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, Rosária, Acupuntura Melissa, Marci, etc. O povo todo chegando, vamos lá. Ó, gente, quem tá chegando aqui na live de leiturinha, ó, página 127. Abre aí, ó, do meu livro, tá? Página 127. Se você quiser adquirir este livro, basta você entrar no meu perfil no Instagram e aí você clica no link que tá lá e você vai ser direcionado para uma página e você pode adquirir esse livro aqui, tá? Tenho recebido muitos feedbacks, o pessoal gosta demais, nossa, elogia muito esse livro e eu espero que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo, porque é um conteúdo simples, embasado na minha graduação em medicina chinesa lá em Pequim, tá bom? Gente, nós estamos, olha que maravilha, página 127, ó, metade do livro ao vivo com vocês. A gente vai entrar nessa parte aqui, onde a gente tem várias tabelinhas, ó, uma, duas, vão ter 3 tabelas. Hoje eu vou tentar ler, eu não quero me delongar demais aqui com vocês, tá? Então a gente vai ler as 3 tabelas, a gente está na inter-relação de transformação. Vamos ler rapidinho, olha só. Ao longo do desenvolvimento da doença e sob a ação de certas condições, pode ocorrer transformação entre os sintomas característicos dos 8 padrões, fazendo com que um padrão se transforme em outro. Exemplo, uma doença grave ou profunda pode se transformar numa doença leve ou superficial. Ou seja, pode sofrer uma transformação e passar de um quadro grave para um quadro leve. Uma doença leve ou superficial pode se transformar em uma doença grave ou profunda, ou seja, sofrer uma transformação e passar de um quadro leve para um quadro grave. As transformações mais comuns são 3, hein? A gente vai ver as 3. Síndrome de superfície, que se transforma em síndrome de interior e vice-versa. Síndrome de frio, que se transforma em síndrome de calor e vice-versa. Síndrome de excesso, que se transforma em síndrome de deficiência e vice-versa, tá? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, ó, do conteúdo dessa aula hoje, o mais difícil de entender vai ser essa primeira tabela. Vocês estão acompanhando? Dá um joinha aí, quem tá na live mesmo, que tem o livro em mãos, na página 127. Só dá um joinha aí para eu saber. Espero que vocês estejam acompanhando, tá? É todo mundo bem-vindo, mas quando você tem o livro, fica mais fácil acompanhar o conteúdo da live. Gente, então, a primeira tabela é uma tabela, olha o tanto que é legal isso aqui. É uma tabela que vai nos dizer como é que eu posso diagnosticar uma síndrome. Como é que eu posso saber se ela está agravando ou se ela está melhorando? Quando eu detecto se os sintomas de superfície estão interiorizando ou se os sintomas de interior estão superficializando. Isso é fundamental. Tudo isso que a gente vem tratando aqui nestas leiturinhas, só tem uma única coisa que isso pode fazer com você, que é te transformar no melhor acupunturista do Brasil. Porque este conteúdo, ele não tem nenhum lugar.
Então, se você aprender, olha só, vamos ler, que você vai ver o tanto que isso aqui te ajuda a diagnosticar. Rosária tem um livro aí, Rosária. Ah, você é maravilhosa, né? Tá bom? Acompanha aí, Rosária, você vai ser uma super acupunturista. Eu sei que você tá começando agora. Esse livro aqui, ele é pra você, porque ele é muito simples e ao mesmo tempo não é, né? Então, gente, vamos lá, ó. Página 127. Tá. Transformando de superfície para o interior. A síndrome quando ela é de superfície. Então, vamos lá. O conteúdo, o que significa isso? Os sintomas, né? Os sintomas que você enxerga inicialmente no seu paciente. Patologia originalmente de superfície. Patogênico ainda não se foi. Caminha de fora para dentro. Surgem sintomas de interior. Os sintomas de superfície desaparecem. Se você chegou até aqui comigo nessa leitura, para você entender isso que eu acabei de ler, você precisa ter um conceito prévio, que é justamente o conceito de síndrome de superfície e síndrome de interior. A síndrome de superfície são aqueles sintomas de febre, aversão ao frio, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dores articulares, ou seja, sintomas de gripe. Então, você vê que aqui ele fala assim, o tipo patogênico ainda não se foi. Quem é esse tipo patogênico? É o frio do exterior, é o calor do exterior, é a umidade do exterior. Ele tá ainda no seu corpo. Só que aí começam a surgir os sintomas de interior. Então, você tem que ter esse conceito prévio, que é o que são os sintomas de interior. É tudo menos estes sintomas de gripe que eu acabei de falar. Então, você já ficou com gripe e de repente começou a ter o quê? Diarreia, dor de estômago, ou intestino preso, ou começam a surgir outros sintomas que não são dor na nuca, coriza. Ou seja, a gripe ela se agrava. De repente, aqueles sintomas de gripe desaparecem e você segue com diarreia. Esta é a transformação. A síndrome de exterior se transformou numa síndrome de superfície, tá? Vamos continuar? Olha só. Características das manifestações clínicas. Os sintomas dos órgãos e vísceras vão se transformando, vão se tornando mais visíveis. Vamos traduzir essa frase. Os sintomas dos órgãos e vísceras vão se tornando mais visíveis. O que eu quero dizer com isso? Os sintomas dos órgãos internos vão se tornar, que é o que? Justamente a diarreia, a dor de estômago, sei lá, um problema cardíaco, um ataque apneia, um ataque cardíaco, sabe? Outros sintomas de órgãos e vísceras, ou então um bloqueio urinário, né, uma anúria, ou então micção dolorida, porque de repente pode surgir uma infecção urinária. Então, a gente já falou de rim, já falou de coração, já falou de intestino delgado, já falou de estômago. Esses sintomas começam a ficar mais visíveis. Os sintomas mistos de frio e calor transformam-se principalmente em sintomas só de frio ou só de calor. E aí, gente, o que significa isso? Quando você tem uma síndrome de superfície, qual que é a característica super importante? Você tem normalmente, tá? Você tem febre e aversão ao frio. Ou seja, é um sintoma misto de frio e de calor. Isso é típico de gripe. E a gripe é uma síndrome de superfície. A questão aqui é a seguinte: como é que você sabe se esse problema de superfície é uma síndrome de superfície de calor ou é uma síndrome de superfície de frio? Porque se você tem febre forte e aversão ao frio fraca, é uma síndrome de superfície de calor. Se você tem uma febre baixa, mas muita aversão ao frio, é uma síndrome de superfície de frio. E aí, quando os sintomas dos órgãos e vísceras começam a ficar mais visíveis, esse diarreia, vamos ter como exemplo diarreia, por exemplo, aí você passa a ter ou só febre ou só aversão ao frio. Você para de ter esse intercalado, às vezes com febre, às vezes aversão ao frio, que é tão comum da gripe.
vai ficar bem claro, vai ficar bem nítido. Vai ficar bem nítido. A síndrome está se interiorizando. Fechou? E aí, pessoal, significado clínico. Direção desfavorável. Quando o quadro clínico quando apresenta-se como indo da superfície para o interior, significa que o quadro clínico está se agravando. É muito comum em quadros de gripe na fase inicial ou secundária. É o que eu falei, você começa com gripe hoje, amanhã você já está com diarreia. É também comum quando dá ausência do tratamento adequado. Ou seja, você começa com gripe, se você tratar direitinho, amanhã você já tá melhor dessa gripe. A gripe é fácil de tratar. Só que se você não tratar direito, amanhã você pode piorar. E aí começam a surgir sintomas de interior. Tratamento, quando ela se transforma do interior para a superfície. Aqui, gente, presta muito atenção, tá? Eu vou ler, eu tenho sempre essa mania de querer explicar logo, mas eu vou ler porque isso aqui é uma live de leitura. E aí eu vou explicar para vocês. Patologia originalmente de interior, mas com uma tendência à exteriorização. Asterisco aqui na exteriorização. Ou seja, tendência de melhora do quadro clínico. Aqui, pessoal, a exteriorização significa que a doença está saindo do seu corpo. Lembra que a medicina chinesa, ela tem uma característica muito interessante de falar que quando a doença é profunda, ela é mais grave. Quanto mais ela é externa, ela é menos grave. Então aqui, essa exteriorização, e a gente pode pensar por exteriorização a superfície do corpo, não significa que a diarreia está se transformando em gripe. Não. Então, o exteriorização tem um asterisco. Significa que aquela diarreia está exteriorizando, quer dizer que ela está melhorando. Ela não está se transformando em gripe, tá? Então, aqui surge uma pequena nuance muito importante de você entender o que eu estou falando. Sim, a gripe pode se transformar em diarreia. Isso aqui, tenho certeza que todo mundo já viu ou já passou por isso. Ou diarreia ou intestino preso. Já a diarreia não se transforma em gripe. Quando a gente fala que a síndrome de interior, que é a diarreia, ela exterioriza ou ela superficializa, quer dizer que ela está melhorando e não que ela está virando gripe. Ponto final. Espero que você tenha entendido, tá? E aqui, ó, a gente tem que usar um conhecimento que vem da China, que é igual esse que eu tô passando aqui pra vocês, que dificilmente você vai encontrar alguém no Brasil te explicando dessa forma. Gente, esse conhecimento, ele é profundo, viu? Ele é profundo, mas ao mesmo tempo é tão básico. Essa é a medicina chinesa. Então, aqui, ó. Aqui, na verdade, exteriorizar significa apenas que a doença está melhorando e não que o T perverso está superficializando. Esta superficialização, no sentido concreto, só é válida para doenças de pele. Então, eu acabei de ler o que eu acabei de explicar para vocês. Quando eu falo assim que essa superficialização só é válida nas doenças de pele, eu quero dizer o seguinte: se você tem um furúnculo e este furúnculo ele é uma bolota vermelha e quente, e aí você começa a tratar e ela começa a ficar purulenta ou com pus, pustulenta, com pus, com muco, quer dizer que ela está superficializando, sim, no sentido concreto. Ela está superficializando. E quando superficializa, significa que está no sentido da cura, da melhora. Uma espinha com uma bolotinha vermelha e uma espinha com pus, a espinha com pus, ela está na fase final. O calor, ele está exteriorizando junto com as bactérias e tudo mais, né? Mas a medicina chinesa não falava em bactéria. Ela pensa assim, quando surge o pus, quer dizer que aqueles micro-organismos, aquela sujeira toda que está dentro desse problema de pele, desse furúnculo ou dessa acne, está exteriorizando, portanto, está melhorando. Este é o sentido concreto de uma síndrome de interior que se superficializa.
de verdade, ela vai vindo cada vez mais para a superfície. Aí, pessoal, então vamos lá. Características das manifestações clínicas. Em paciente com eczema, quando as erupções começam a formar pus, a tendência é melhora, pois ocorre a exteriorização das toxinas e o calor interno caminha para fora. Qual que é o grande preceito da medicina chinesa? É dissipar o calor perverso para fora. Então, quando surge o pus, quer dizer que as toxinas estão indo para a superfície do corpo. Junto com as toxinas vem o calor perverso. É isso, gente. A medicina chinesa é assim que ela pensa. Esse é o nosso objetivo. Significado clínico: direção favorável, exteriorização do fator patogênico. Normalmente é uma situação específica. Aqui a gente está falando desse problema de pele. Ocorre em doenças como as de pele com calor tóxico interno. Quando o fator patogênico se exterioriza, não significa necessariamente que a síndrome de interior se transformou em exterior. Então, o que eu quero falar aqui, que essa questão do interior se superficializar, ela só é concreta nos problemas de pele. Porque sim, quando você tem um furúnculo, surge o pus, quer dizer que o calor está saindo, mas não significa que, por exemplo, quando qualquer outra doença que não é a de pele, quando ela exteriorizar, não significa que ela está virando uma síndrome de superfície, apenas significa que ela está melhorando. Gostaria muito que quem tá na live de verdade, não tá só de passagem, deixasse um joia aqui pra mim, pra me dizer que você entendeu o que eu acabei de gastar 15 minutos para explicar pra você. Por favor, deixe o seu joia aqui pra mim, que eu quero ter certeza de que essa leiturinha faz diferença aí na sua vida, tá bom? Não é fácil de entender isso que eu acabei de falar, tá? Tô esperando o joia aí. Se ninguém der joia, acho que eu vou ler de novo. Não vou ler de novo não, mas sabe o que acontece? A live vai ficar no YouTube, aí você vai voltar. Se você não entendeu, você vai voltar nessa live e vai ouvir, e vai ouvir, e vai ouvir, porque eu quero que você seja um acupuntor top, o melhor, o número 1 do Brasil. E aí você precisa dominar esse conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre a transformação entre as síndromes de calor e frio. De frio para calor, transformação de frio para calor. Então vamos lá, conteúdo. Síndrome de frio que depois se transforma em síndrome de calor, finalmente os sintomas de frio desaparecem. Características das manifestações clínicas. O volume tá baixo? Só uma pessoa fala que o volume tá baixo para todo mundo? Deixa eu ver se eu tenho que aumentar aqui alguma coisa. Ah, gente, não sei como é que faz para melhorar o volume aqui, não. Olha só. Vamos lá. O frio estagna-se e transforma-se em calor. Na fase inicial, observam-se dores articulares com sensação de peso. Fase inicial do quê? Fase inicial da síndrome de frio. Vamos pensar se você tem dores articulares. Essas dores articulares é por frio. Então, você tem sensação de peso, sensação de frio nas articulações, tá? Sensação de formigamento, isso tudo pode ser frio interno. Com o tempo, ou depois de tomar fármacos quentes e secos, ou seja, você já está tratando. Ou depois que você começa a ir no acupunturista. Olha só que interessante. Se ele tratar errado. Podem surgir sintomas como inchaço, vermelhidão e dor por calor. Quer dizer, você tinha um problema que eram dores articulares por frio, onde você tinha sensação de peso, formigamento, podia estar também até demasiado. Aí você trata com fito, fármacos quentes e secos ou com acupuntura. Só que em vez de melhorar, o que o terapeuta está fazendo? Ele está transformando essa síndrome, que a princípio eram dores devido ao frio, em dores devido ao calor, porque as articulações ficam inchadas e vermelhas. Elas já estavam inchadas, mas elas ficam vermelhas. Ou é uma dor que piora quando você coloca quente. Melhorou? Não. Então aqui, e quando você transforma síndrome de frio em síndrome de calor,
A gente não tá falando em melhora ou piora, como quando a gente falou das síndromes de superfície e síndromes de interior. Aqui é uma transformação. Pode acontecer naturalmente essa transformação? Pode. Ela era de frio, ficou de calor. O seu organismo pode provocar essa mudança. Ou pode ser um tratamento errado que você realizou no seu paciente. Então, olha só o significado clínico. O Qi correto ainda está vigoroso. O Yang está forte. Quando que ocorre naturalmente essa mudança de sintomas de frio em calor? Quando o seu Qi correto é muito forte. O seu Qi correto é o quê? É o seu Yang Qi. E aí este Yang Qi vai querer combater aquele frio perverso, que é o frio. Você combate o frio com calor. O Yang Qi é o Qi correto e ele é calor. Ele vai lá combater. Por isso o Qi perverso, a partir do Yang, transforma-se em calor. Só que ele vai lá combater. Se o seu corpo combater em excesso, aquele sintoma vai se transformar em calor. Quem já viu isso? É comum. Hoje a medicina chinesa fala algo que existe na medicina ocidental. Quando o seu corpo combate em excesso, a gente fica com febre alta. Já ouviram falar que quando você tem febre muito alta, o seu organismo está reagindo muito forte contra algum agente perverso? É a mesma coisa que a medicina chinesa falou há 2000 anos atrás. O que significa que o organismo ainda está forte o suficiente para combater a doença. Tá, você ficou com calor, transformou em calor. Se você mantiver esse processo de tentativa de combater este Qi perverso, você pode ter sucesso. O seu Qi correto, o seu Yang Qi, pode definitivamente conseguir expulsar esse Qi perverso. Tá? Como pode tentar e não conseguir, aí você vai ter que procurar ajuda, né? Procurar combater com antibiótico, com acupuntura, com outras fitoterapias, para ajudar o seu corpo nesse processo de eliminar e de combater esse Qi perverso. Agora, quando uma síndrome de calor se transforma em síndrome de frio. Sintoma de calor depois se transforma em síndrome de frio. Finalmente, os sintomas de calor desaparecem. Como isso acontece? Um paciente com febre alta devido a excesso de sudorese contínua, a temperatura corporal cai abruptamente, surge sensação de frio nos membros, rosto pálido, pulso quase inexistente, sintomas típicos de frio deficiente. Então vamos lá, você tem, está transformando de calor para frio, né? Você tem lá um processo patológico e aí você fica com uma febre alta. É uma síndrome de calor. Essa febre alta combate os fluidos internos. Os fluidos internos são yin. Só que eles ressecam tanto os fluidos internos que acontece? O fluido interno, quando eles ficam muito ressecados, você começa a ter o quê? Para ressecar esses fluidos internos, você tem o quê? Uma sudorese. A sudorese excessiva vai acontecer o quê? Porque é que a gente soa para baixar a temperatura corporal. Já viram isso? É tipo assim, é quase um termostato, só que não é imediato. Você tava com muita febre alta, aí você começa a suar. Sua feito louco. Esse processo de suor resseca os fluidos internos e a sua temperatura corporal vai lá embaixo. Tipo assim, foi demais, né? Essa sudorese foi muito excessiva. E o seu corpo, tipo assim, congela. Obviamente que não, né? Mas cai muito a temperatura, mais do que era previsto. Essas coisas acontecem no nosso organismo, né? Porque o Yin e o Yang, eles são ativos. Eles estão ali o tempo todo tentando equilibrar as forças no nosso corpo, né? Assim como acontece na natureza também. Você quer aquecer qualquer coisa, era para aquecer só um pouquinho. Quando você desliga, aquilo continua aquecendo sozinho, né? E acaba, sei lá, queimando, né? Queimando o arroz. Já viu? Quando você desliga a panela de arroz, na hora certa. Só que o arroz continua na panela. Depois, quando você vai ver, o arroz tá queimado. Porque o calor queimou. Ou seja, passa, né? Vai além do limite. Então, vamos ver aqui, né? Eu tô lendo sobre
a característica, né? As características das manifestações clínicas. A gente falou que a temperatura corporal cai abruptamente. Surge sensação de frio nos membros, rosto pálido, pulso quase inexistente, sintomas típicos de frio deficiente. Entendeu? Então, quando sua temperatura corporal vai lá embaixo, é muito ruim, isso é muito grave. Muito grave. É quase como você tá, tipo, pela medicina ocidental, você podia estar entrando num choque anafilático. Vai cair a pressão arterial, você pode chegar a desmaiar, o pulso é quase inexistente. A sudorese profusa, ela diminui a volemia, a quantidade de sangue, de fluidos no seu corpo. E aí o que acontece? Você apaga. É uma defesa, isso é muito grave, tá? Então, é isso que acontece. Ou seja, mas você tá com a temperatura corporal muito baixa. Então, você saiu de uma febre alta para uma temperatura corporal muito baixa. Transformou de frio em calor. Quando, então, significado clínico, deficiência da energia Yang de correto não consegue combater o organismo, a patologia agrava-se. Então, nesse sentido, existe uma interpretação de agravamento, de aumento da gravidade. O Qi correto se extinguiu. Quem que é o Qi correto? O Yang Qi. Se você chegou a ficar com muito frio interno, significa o quê? Em outras palavras, que a sua energia Yang, afundou. A energia Yang é a nossa energia vital, é o nosso Qi correto. Você está numa situação muito grave. Ok? Então, lembra que eu falei que aqui, nessa segunda tabela da aula de hoje, quando você tem uma síndrome de frio que se transforma em síndrome de calor, que é o que a gente acabou de ver, ou quando você tem uma síndrome de calor que se transforma em frio, aqui, nos dois casos, existe um agravamento da doença, tá? Nesse sentido, agrava. Então, não é como quando a gente leu sobre síndrome de interior que se transforma em superfície e vice-versa, que ou você tem uma piora do quadro ou uma melhora do quadro. Aqui a gente pode interpretar como as duas estão indo para uma direção ruim. Porque você pode ter tratado errado seu paciente. Se ele estava com uma síndrome de frio e você aquece demais, você transforma essa síndrome de frio em síndrome de calor. Será que foi bom ou será que você acabou de piorar esse paciente? Se você estava com uma síndrome de calor e esfria demais, você vai jogar a temperatura dele lá embaixo. Você acabou de piorar o quadro clínico desse paciente também, tá? Então, aqui, a gente está falando sempre de uma piora. Olha que interessante. Quando muito, se não piorar, vai manter na mesma. Tipo assim, não consegui ajudar essa pessoa. Ela tava com frio, agora tá com calor. Tá tudo igual. Não consegui ajudar essa pessoa. Então, o melhor cenário é que ele vai continuar igual, né? O pior é que ele vai piorar se for culpa sua de ter tratado errado. Mas como eu falei, isso é algo que pode acontecer naturalmente no organismo do seu paciente. Gente, tudo certo? Eu vou voltar para ler as perguntas, tá? Eu vi que tem perguntas aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem pergunta. A Rosária. Essa transformação do interior para a superfície pode se aplicar a dengue, zika ou chikungunya por causa dos exantemas? Pode sim, Rosária. Exatamente. Quando começam a surgir problemas de pele, você pode pensar que existe uma interiorização da doença. Porque já afetou o quê? O sangue. Os exantemas. Já afetou o sangue. E aí já saiu da superfície. Sangue já está no interior. E aí pode ser um agravamento. Bom, tem mais perguntas aqui? Volume ok, cinta baixa, cheguei agora. Queria ver mais perguntas. Então tá, gente. Se vocês quiserem deixar perguntas, assim que eu terminar de ler, falta só essa tabelinha aqui, ó. A gente vai terminar aqui, tá? A gente vai ler essa tabela e a gente vai encerrar a live de hoje.
Aí semana que vem, ou na outra semana, ano que vem, a gente vai falar inter-relação de verdadeiro ou falso. Essa parte aqui também é punk de explicar, hein? Porque aqui no Brasil, a gente aprende muito errado. Eu vou ter que quebrar alguns conceitos aí de vocês. Aí vocês têm que vir com a xícara vazia para entender isso tudo aqui que eu quero passar, tá bom? Vamos encerrar a live de hoje então. Vamos lá, falta só essa tabelinha, onde a gente vai falar da transformação da síndrome de excesso e síndrome de interior. Isso aqui vai ser rapidinho, hein? Se tiver pergunta, deixa aí agora a sua pergunta, porque essa parte é a mais fácil. Que é muito comum, né? Comum da gente ver, por exemplo, uma síndrome de excesso que se transforma numa síndrome de superfície. Conteúdo. Primeiramente, a doença é de excesso e depois transforma-se em deficiência. Finalmente, os sintomas de excesso desaparecem. Você tinha uma síndrome de excesso que virou síndrome de superfície. E aqui você tem que ter um conceito clássico, que se você me acompanha, você já sabe o que caracteriza a síndrome de excesso, o que caracteriza a síndrome de deficiência. A gente já falou muitas vezes, tá? Então, vamos lá. Característica das manifestações clínicas. No processo de uma doença de fator patogênico externo, quente ou calor em excesso, pode provocar deficiência do yin, do qi, transformando-se em síndrome de deficiência. Então, aqui, gente, é um exemplo, tá? Quando que essa síndrome de excesso vira deficiência? Vamos pensar nesse exemplo que eu falei para vocês. Ou você tem um fator patogênico quente, por exemplo. O que acontece? Esse fator patogênico resseca os fluidos internos, resseca o yin. Quer dizer que, passado alguns dias, o yin vai ficar deficiente. Gente, seja o yang deficiente ou o yin deficiente, a síndrome vira uma síndrome de deficiência. Quer dizer que o seu organismo não está forte o suficiente para combater aquele tipo perverso. A gente acabou de falar isso quando a gente analisou a energia yang. Com a energia yin é a mesma coisa. Quando o seu organismo não está forte o suficiente para combater um tipo perverso, a síndrome é sempre de deficiência. Ela pode começar excessiva e o seu ti correto fica lutando. Inicialmente ela luta ali, tipo um UFC. Tá lá no primeiro round. Eu tô combatendo, eu tô dando soco, eu tô chutando, eu tô conseguindo, eu tô mantendo. Chegou no quinto round, eu cansei, eu entrego a luta. Quando eu entrego, a outra pessoa começa a me bater e vai me bater até ganhar a luta. É aqui nessa parte final ou fase posterior que o seu yin, que também é o seu ti correto, entra em declínio. E a síndrome vira uma síndrome de deficiência. E agora, quando você tem uma síndrome de deficiência que vira uma síndrome de excesso? Vamos ver? Primeiramente, a doença é de deficiência. Como o ti correto é deficiente, o ti dos órgãos e vísceras entram em desequilíbrio, o ti patogênico se fortalece, os sintomas de excesso tornam-se mais evidentes e assim passam a ser uma síndrome cuja causa é deficiência, mas os sintomas de excesso. Como é que é o raciocínio clínico? Então, vamos lá. Eu li, agora eu vou explicar para você. Você, inicialmente, tem uma síndrome onde o seu ti correto é deficiente. Ok? Como o seu ti correto é deficiente, outras funções no seu corpo começam a entrar em desequilíbrio. Como, por exemplo, o seu ti, o fluir do seu ti. Porque tudo para funcionar tem que estar em harmonia. Se o seu ti correto está deficiente, pode acontecer o quê? O ti vai parar de circular. Se o ti para de circular por tempo prolongado, ele estagna. E aí vão surgir sintomas de estagnação do ti, que são sintomas de excesso. Então, a gente entra numa situação em que nós temos uma doença cuja causa é deficiência, mas os sintomas são de excesso. Ou seja, ela se transformou em excesso, porque o que a gente trata são os sintomas. Então, ela começa deficiente e se transforma numa síndrome de excesso.
Por que que eu sei que é uma síndrome de excesso? Porque eu sei o que eu vou fazer para tratar. Eu vou ter que sedar esse ti que está estagnado. Eu tenho que sedar esse ti perverso. Então, se eu tenho que fazer isso, eu sei que essa é uma síndrome de excesso. Ela começou deficiente. Ok? Então, gente, vamos lá. Características das manifestações clínicas. Deficiência do yang do coração por tempo prolongado. O corpo perde a sua fonte de aquecimento. O coração não tem força para empurrar o sangue e o Qi, fazendo com que o sangue estagne, com que o sangue circule devagar, estagnando-se, tornando-se uma síndrome de excesso. Então, eu dei um exemplo, o livro deu outro exemplo para vocês. Deficiência do yang do coração. O corpo perde o aquecimento, o sangue fica difícil de fluir. Se o yang está deficiente, começou por aí, né? O sangue não vai fluir. Se o sangue não flui, ele vai estagnar. E isso gera uma síndrome de estase sanguínea. A síndrome de estase sanguínea, ela é uma síndrome de excesso, assim como a síndrome de Qi estagnado, de estagnação do Qi. Só que a causa é uma deficiência, a deficiência do yang. Como é que eu vou tratar essa estase sanguínea? Eu vou sedar esse sangue que está estagnado. Eu tenho que promover a circulação dele de uma maneira forte, vigorosa. Eu vou sedar. Depois, talvez eu ache bom também tonificar o yang para que o sangue não volte a estagnar. Fechou? Gente, eu falei que ia ser muito rápido. Esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente falou sobre a transformação, né, entre os 8 padrões. A gente falou síndrome de interior que se transforma em síndrome de superfície e vice-versa. Síndrome de calor que se transforma em síndrome de frio e vice-versa. Síndrome de excesso que se transforma em síndrome de deficiência e vice-versa. Se você tá aqui e você entendeu o quanto isso é importante para detectar, para você trabalhar, treinar o seu raciocínio clínico, para entender o que acontece com o seu paciente, você consegue tratar de uma forma muito eficaz, porque você desenvolve esse raciocínio clínico, que é muito pouco ensinado no Brasil. Quando vocês veem as minhas lives, que eu faço análise de caso clínico, com raciocínio clínico bem preciso, da onde vem esse meu treinamento de raciocínio clínico? Desse tipo de conteúdo, deste livro, que vem dos livros que eu usei na minha graduação. Ok? Então, é isso. Minha graduação na China. Ok? Diferente de qualquer outro professor que te ensina medicina chinesa aqui no Brasil, tá? Porque eu não aprendi com outros professores brasileiros. Fechou? Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Ninguém levantou perguntas, então eu creio que... Espero que tenha ficado tudo muito claro. Semana que vem a gente vai falar inter-relação de verdadeiro e falso. E aí a gente vai encerrar este capítulo, hein? Ah, que legal! E a gente vai começar a falar sobre diagnóstico dos órgãos e vísceras. No mais, pessoal, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Espero que tenham gostado. Terça-feira que vem, Hackeando o Imperador Amarelo. Espero vocês. Certo?